Capítulo 8 do material didático, na pregação do Evangelho, sinais do fim na pregação do Evangelho. Separei Mateus 24, versículo 14, que diz: E este Evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. O termo que é traduzido por gentes significa nações, ou seja, o que está sendo profetizado por Jesus, que esse evangelho do reino chegaria a todas as nações, a todos os povos, né? O comentário prossegue: e esta profecia de Jesus já se cumpriu, o evangelho já está em todas as nações. Gentes ali não está falando de indivíduo, tá ok? A profecia ali é sobre crescimento do evangelho, mas alguns interpretam esse texto como se fosse uma questão de justiça. Jesus só pode voltar depois que todas as pessoas ouvirem o evangelho, para que o juízo final seja justo. Ué, mas e as pessoas então que morreram sem ouvir o evangelho? O juízo final não será justo com elas? Essa interpretação está errada. Mesmo a pessoa que morre sem ouvir o evangelho, o apóstolo Paulo diz no capítulo 2 aos Romanos, e essa pessoa será julgada baseado na lei da consciência. Sem nunca ter ouvido o evangelho, Deus colocou dentro do homem uma lei, uma regra, dizendo para ele o que é certo e o que é errado. O comentário prossegue: até em nações como Iraque e Irã foram alcançadas pelo evangelho, né? Então, nós temos nações como a Albânia, tem 1,5%, 1,5% de cristãos, mas o cristianismo está lá, o cristianismo alcançou, a profecia se cumpriu. E principalmente, quando Jesus proferiu essa profecia em um país insignificante no mundo romano, a Judéia, né, era uma região insignificante. Ele, Jesus, queria dizer que este evangelho alcançaria até as nações que o mundo de então não conhecia, como as nações que viviam aqui no continente americano. Essas nações, elas não eram conhecidas do mundo antigo, mas a profecia de Jesus, claro, alcança também essas nações. Prosseguindo, alcançaria China, alcançaria Japão. Portanto, consideramos essa profecia cumprida e, portanto, sem impedimento para que Jesus volte hoje mesmo. Então, as pessoas anunciam como sendo pessoas individuais. A profecia não está dizendo isso. E hoje, quando nós falamos de indivíduo para a pregação do evangelho, é complicado, porque nós sabemos que até hoje existem tribos que a gente chama de indígenas, que eles não têm nenhum contato com o homem branco, e talvez fique assim ainda por um século ou mais. Eu estava certa vez a trabalho no estado do Pará, e é um estado muito grande, né? E estava vendo o noticiário local, como tem o RJ aqui do Rio de Janeiro, o RJ-TV, lá tem o PA-TV. E numa reportagem local, eles estavam falando sobre exatamente esses grupos nativos, que chama de indígenas, e eles afirmaram que existiam no estado do Pará, já catalogado, ou seja, grupo que eles estavam tentando fazer contato, 24 grupos que nunca teve contato com o homem branco, né, ou com a civilização, como eles chamam. Então, essas pessoas nunca ouviram falar de Jesus. E sem contar que nós temos territórios no Brasil que o Congresso Nacional proibiu pregar o evangelho. Cada vez que é criada uma reserva indígena, como a reserva Raposa Serra do Sol, eu estava lá no estado de Roraima, em Boa Vista, quando estava sendo votado no Congresso Nacional a lei da criação da reserva. Com a criação da reserva, todos os pastores, todos foram expulsos daquele território. Não pode mais pregar o evangelho naquele território. Então, a profecia não está falando de indivíduos, porque se fosse por indivíduos, para eles serem julgados com justiça,
Aqueles que morreram sem ouvir o Evangelho seriam julgados com injustiça? Não, de maneira nenhuma. Todos serão julgados de maneira justa, tá bom? Porque mesmo o homem que não ouviu o Evangelho, a Bíblia fala que Deus lhe concedeu a lei da consciência. O homem já nasce com o conceito de certo e errado.